Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-Divisional Round. Essa é a primeira parte do programa, na qual falarei sobre os jogos do sábado. Na segunda parte, que vai ser postada logo depois aqui nesse feed, vou falar sobre os jogos do domingo e já vou fazer um preview das finais de conferência, passando pelas odds lá no Bodog. Então não deixe de escutar a segunda parte também. Antes de seguir para os jogos, já vou revelar como participar do sorteio do podcast de hoje. Não vou esperar dessa vez, não. Você sabia que você pode receber notificações de novos podcasts, vídeos, lives, promoções e outros conteúdos meus no seu WhatsApp? Eu vou sortear um Pix de R$100 para quem se inscrever nesse serviço até quinta-feira, dia 26. Para participar é simples, adicione o 21 99 896 3383, não se preocupe, o número e o link para abrir já a conversa lá no WhatsApp tá na descrição. Adiciona esse número lá no seu contato, me manda um print comprovando, pode ser da agenda ou do próprio WhatsApp, que me mostre que você me adicionou aos seus contatos. Junto com o print, me manda o seu nome completo e o seu endereço de e-mail. Se você não adicionar, você não vai receber as mensagens, não vai participar do sorteio. Essa promoção é exclusiva para novos inscritos. Se você já é inscrito no WhatsApp, fica de olho que na próxima semana eu vou lançar um sorteio exclusivo para vocês por lá. Então, fica de olho. Mais um incentivo para você se inscrever, né? Participar desse futuro sorteio. Então é isso. Dado o recado, vamos para as partidas. Kansas City Chiefs sobreviveu a um susto com o Patrick Mahomes e venceu o Jacksonville Jaguars por 27-20, avançando assim a final da AFC. Um jogo tenso, né? Um jogo que logo na segunda campanha do Kansas City Chiefs, o Patrick Mahomes viu um defensor dos Jaguars cair por cima da perna dele. Ele sofreu uma torção no tornozelo, né? Uma high ankle sprain, né? Que parece que não teve dano de fratura, ligamento, mas sofreu essa high ankle sprain, que é a torção mais grave. A gente vai acompanhar aqui nos podcasts, no Twitter, tudo, o que vai ser a evolução dessa lesão, né? Mas já no segundo drive, ele precisa deixar o campo com uma lesão, né? E ele chega a voltar, né, nesse mesmo drive, mas na campanha seguinte, quem entra em campo como quarterback é o Chad Henne. Ele volta como quarterback no segundo tempo, volta ao time, volta ao ataque titular, mas claramente muito limitado. Ainda assim, ele conseguiu fazer o suficiente para os Chiefs marcarem 10 pontos no segundo tempo e vencer por 27-20. Os Chiefs chegaram a ainda ver o Jacksonville Jaguars reduzir a vantagem ali para 7 pontos no final com o field goal, mas a equipe não conseguiu recuperar o onside kick. Vitória do Kansas City Chiefs. Um jogo que a gente falou sobre isso no preview do Divisional Round, que eram times em patamares diferentes, né? Mas no momento que o Patrick Mahomes sofre uma lesão e claramente jogou de forma limitada, você meio que dá uma equilibrada. E o jogo realmente ficou mais equilibrado a partir do momento que o Mahomes deixou o campo, né? Ele lutou muito para voltar. Ele não queria sair, ficou irritado quando inicialmente ele não deixaram ele voltar, e quando voltou o time no intervalo, ele foi o primeiro a entrar em campo. Mas com qualquer time perto do seu quarterback, você vai cair de nível, né? E quando é o melhor quarterback da NFL, não seria diferente. O Jacksonville Jaguars não fez um bom jogo, não repetiu o segundo tempo do jogo contra os Chargers. Não foi o primeiro tempo do jogo contra os Chargers, mas também não foi o segundo tempo da atuação perfeita na vitória, na virada, né? Aquela vitória épica. Eu achei que foi um jogo que os recebedores do Jacksonville Jaguars deixaram muito a desejar. Foram muitos drops, como, por exemplo, o do Jamal Agnew, né? Já na linha de gol, um jogo que você poderia... O jogo naquele momento você poderia deixar bem mais apertado, né? Você estava na linha de quantas jardas? Linha de 9 jardas, primeiro em gol. Se faz o touchdown ali, era 27-24 para os Chiefs naquele momento. Mas ele acaba sofrendo um fumble. E na campanha seguinte, o Trevor Lawrence lança uma interceptação.
Uma grande jogada do Jalen Watson, né, cornerback do Kansas City Chiefs, mas também não foi um passe bom do Trevor Lawrence, que, como eu falei, acho que foram muitos drops mesmo nesse jogo. Ele lançou um passe interceptável logo na primeira campanha, né, que foi uma interceptação dropada, e depois o Jalen Watson faz aquela interceptação absurda, então meio que fica elas por elas ali em termos de sorte, né. Mas como eu falei, drops do Christian Kirk, Zay Jones também teve uma recepção muito bonita, né, mas eu lembro de cabeça que uns 3, 4 drops que poderiam ter feito a partida ficar diferente, né. Teve uma bola longa pro Christian Kirk que foi, assim, a bola ficou umas 60 jardas no ar. Esse é um avanço muito longo. Logo no drive ali que os Jaguars chutaram o field goal e cortaram para 17-10. Mas o Christian Kirk dropa a bola, né? Até a transmissão dos Estados Unidos falou que foi um passe um pouco longo do Lawrence, mas eu achei que o passe foi perfeito, né? A bola viajou muito no ar. Mas eu achei que foi um drop do Christian Kirk. Então foram oportunidades de tornar esse jogo ali mais equilibrado, ainda mais levando em conta que o Patrick Mahomes estava muito limitado, mas não foi a melhor atuação do Jacksonville Jaguars. Foi até um pouco parecido com o primeiro jogo entre as duas equipes, né? O placar foi quase o mesmo. Aquele jogo na temporada regular foi 27-17, né? Mas eu não gostei da postura da defesa dos Jaguars no segundo tempo. Eu achei que eles continuaram respeitando muito o Mahomes, né? Achando que era o Mahomes saudável, mas não era, né? Por exemplo, a gente viu o Noah Gray indo para um QB sneak, né? Isso ele faz de vez em quando, né? Mas você não pode ir pro QB sneak com o Patrick Mahomes porque ele tá com o tornozelo ferrado, você não consegue dar o mesmo impulso, né? E aí, quarta para polegadas, os Chiefs vão com um punch, e a gente sabe que a mobilidade do Mahomes é uma parte enorme do jogo dele, ele não tem isso, e os Jaguars não mandaram blitz. O Patrick Mahomes basicamente não foi incomodado, né? Era pra... Como ele não consegue se mover, você tem que mandar blitz, porque normalmente assim, você pensa, Mahomes, você não vai mandar blitz porque ele é um dos melhores quarterbacks, ou o melhor quarterback da NFL provavelmente contra blitz, queima todas as blitz, mas não é o Mahomes que a gente tá acostumado a ver esticar jogadas e tal, passando de todo tipo de ângulo. Então eu achei que os Jaguars pecaram ali por falta de blitz ali no segundo tempo, né? E a própria linha defensiva também, Trevor Walker, Josh Allen, não conseguiram gerar tanta pressão, mas não entendi muito bem essa postura mais de sentar ali, marcação por zona e tal. Acho que faltou um pouco de... Assim, ainda mais conforme o segundo tempo foi andando, né, e os Jaguars não conseguiam fazer nada, faltou um pouquinho dessa agressividade na defesa, né? Não gostei dessa postura na defesa. Ofensivamente, a equipe jogou melhor no segundo tempo, né? Conseguiu... É um ataque muito predicado em avanços curtos, né? Avanços curtos ali, com o Evan Ingram, que não teve um grande jogo. Acho que os Chiefs fizeram um bom trabalho de contenção, basicamente todos os jogadores ali do Jacksonville Jaguars. Uma boa atuação mesmo da defesa do Kansas City Chiefs, né? Comandada pelo Steve Spagnuolo, que ele sempre traz o melhor nos playoffs mesmo, né? Nos momentos mais decisivos. Ele que foi coordenador defensivo dos Giants no primeiro Super Bowl da equipe com Eli Manning e tem sido o coordenador defensivo dos Chiefs há algum tempo. Eu não lembro qual ano exatamente que ele assumiu, mas foi toda essa era Mahomes aqui, foi com ele comandando a defesa, e é sempre a mesma coisa. O único erro mesmo foi ali num desenho de jogada do Peterson, que trouxe o Christian Kirk pro backfield, que acabou o George Karlaftis, né, de rusher, calouro, marcando o Christian Kirk no touchdown, né, no touchdown do Trevor Lawrence passando a bola, do Christian Kirk recebendo no jogo. Foi o único erro mesmo, né. Claro que teve também o drive longo, né, do touchdown no segundo tempo, que teve um avanço longo ali do Zay Jones, que foi uma grande recepção mesmo, né, mas em geral achei que, sim, você oferece pro torcedor do Kansas City Chiefs, ó, você vai levar 20 pontos nesse jogo. Todo torcedor do Kansas City Chiefs aceita, né, e sempre foi esse o caso, né? A defesa dos Chiefs sempre foi boa o suficiente, tendo em vista que a equipe tem o melhor quarterback da NFL, o melhor ataque da NFL na maior parte do tempo. Não precisa ter a defesa dos Broncos de 2015, dos Ravens dos anos 2000, dos Bears de 85, né?
precisa ter uma defesa que vai forçar um turnover ali, que vai conseguir segurar as pontas de vez em quando, e a barra é bem baixa. E a defesa dos Chiefs consegue compensar essa barra. E é um jogo, acho que outro detalhe também que vale a gente citar, né, dois retornos do James Agnew, né, um de punch e outro de... Ele teve o punch foi mais curto, né, mas também teve 23 jardas de retorno no punch. Mas foram dois retornos longos de kickoff, né, um que botou já a equipe já no campo de ataque e outro que quase foi touchdown, mas foi um tackle muito bem feito pelo Harrison Butker, né, o kicker do Kansas City Chiefs. O Butker, aliás, que substituiu o Cairo Santos há vários anos atrás. O Cairo entrou na NFL contratado pelo Kansas City Chiefs e fez um tackle ali, era o último cara que conseguiu. E logo depois o James Agnew, no mesmo drive, ele sofre o fumble, né? Então é baita what if, né? Ali aquele universo paralelo do Doutor Estranho, né? Tem um universo aí que o James Agnew é o herói dessa virada, outra virada fantástica do Jacksonville Jaguars, né? Mas no mundo real que a gente vive, ele acaba sendo cometeu um dos erros principais aí da equipe, né? O fumble sofrido ali na red zone. Mas, enfim, uma temporada muito positiva para o Jacksonville Jaguars, né? Se encerra uma temporada que é um grande sucesso para a equipe, né? Eu sei que eles venceram 9 jogos, perderam 8, não é uma campanha nada demais, mas tendo em vista onde essa equipe estava após o término da temporada passada e onde eles estão agora, é realmente uma das viradas mais rápidas, assim. É um time que teve 2 primeiras escolhas gerais seguidas, né? Eles selecionaram o Trevor Lawrence um ano, Trevor Walker agora nessa temporada, tiveram provavelmente o pior head coach do século XXI na NFL, né, no Urban Meyer, né, que foi um desastre completo. A gente estava duvidando até sobre o Trevor Lawrence, o Doug Peterson, que eu tenho batido nessa tecla. Nenhum time se interessou pelo Doug Peterson de verdade na última janela de contratação de treinadores, né? O Doug Peterson, ele fez entrevista com 2 times, o Kansas City Chiefs era um deles, e o outro foi o Houston Texans, que nem levou o Doug Peterson para Houston. Ele fez uma entrevista por Zoom. Jacksonville Jaguars é o único time que levou o Doug Peterson para uma entrevista presencial. Eles não iam contratar o Doug Peterson, eles iam contratar o Byron Leftwich. Byron Leftwich, que foi quarterback do Jacksonville Jaguars. O Byron Leftwich não queria trabalhar com o GM da equipe dos Jaguars, né, que é o Trent Baalke, que na época era justo. O Trent Baalke tem um passado péssimo, né, de trabalhar com head coach. Ele bateu de frente com o Jim Harbaugh em São Francisco, trabalhos questionáveis. O Byron Leftwich, no fim, não quis, voltou para Tampa Bay para ser coordenador ofensivo mais um ano e agora foi demitido. E aí o Jacksonville Jaguars acabou contratando o Doug Peterson, que tinha sido demitido antes em 2020, após a temporada 2020, pelo Philadelphia Eagles, né? Mas eu nunca achei que foi uma coisa assim, era um desastre o trabalho dele e tal. Claro que não era um desastre. Desculpa. Não era um desastre porque ele venceu o Super Bowl. Nenhum trabalho que tem no Super Bowl é um desastre, pelo contrário. Mas nem o final dele foi um desastre, né? Eu achei que a sensação ali com o Doug Peterson na Filadélfia dava muito mais a cara de fim de festa, fim de ciclo. E em retrospecto agora a gente vê que os times foram bem... a maioria dos times poderia ter considerado o Doug Peterson. Sei que ele não é nenhum garoto, né? Ele tem 54 anos, mas ele traz de volta o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence basicamente teve a temporada de calouro dele em 2022 e jogou como a gente esperava, né? Ele era o cara que todo mundo via como o melhor prospecto de quarterback desde o Andrew Luck em 2012. E ele mostrou esse talento nessa temporada e a tendência é ele continuar crescendo, porque ele melhorou muito na reta final do ano. Ele começou bem o ano, deu uma caída, e na reta final ele melhorou muito, né? Então ele tem ainda muito espaço para crescer. Ele, em termos de talento físico, ele não corre tão bem com a bola, mas em termos de braço e tal, ele tá logo ali com o talento de braço de Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert. Ele não é tão preciso quanto o Herbert e o Mahomes, né? Mas ele é um cara que ele pode se incluir nessa conversa aí. E
Os Jaguars, eles investiram bastante dinheiro na última off-season, então eles não têm tanto dinheiro assim para investir em 2023, né? Mas dá para dar uma... Tem alguns pesos mortos aí nesse elenco, dá para você usar o draft para você continuar reforçando principalmente a defesa e o corpo de wide receivers, né? Cornerback é uma prioridade, edge rusher também. A equipe já investiu muito em edge rusher, mas ainda não tem uma presença constante ali do Josh Allen e do Trevor Walker, mas acho que o crescimento do pass rush da equipe passa muito mais pela evolução desses dois jogadores e o wide receiver, né? Precisa muito de wide receiver. Acho que ter um wide receiver 1 de verdade, você poder empurrar o Christian Kirk, o Zay Jones, o Evan Ingram para papéis mais secundários, acho que vai ajudar muito esse ataque aéreo. Então, no futuro, acho que a equipe sai dessa temporada infinitamente mais otimista do que da última. Do lado do Kansas City Chiefs, é incrível. O Patrick Mahomes se tornou titular em 2018 e nesses 5 anos dele como titular, a equipe chegou em 5 finais da AFC. É um negócio de outro mundo. Claro que a gente vai sempre medir também pela conquista coletiva, mas provavelmente na história da NFL não existem quarterbacks com uma sequência de 5 anos melhores do que esses 5 anos do Patrick Mahomes. Ainda são os 5 primeiros anos dele como titular. O Tom Brady nunca teve... Claro que o Tom Brady teve títulos, né? Teve 3 títulos em, 5 anos. E o Patrick Mahomes tem um, pode conquistar mais um ainda esse ano. Mas em termos de sucesso do time, claro, chegou em 5 finais da AFC, jogou 2 Super Bowls e venceu um. Ele tem um sucesso coletivo, vai ter 2 MVPs nesse período, um nível de atuação absurdo. Acho que nunca ninguém teve 5 anos seguidos assim tão bons quanto o Patrick Mahomes. Ele, claro, ajuda a ter o Travis Kelce, ajuda quando tinha o Tyreek Hill, ajuda quando tinha Andy Reid, tudo isso ajuda. Mas o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL por uma boa margem, e é há algum tempo. E a gente tá vendo aqui um cara que pode se aposentar como o melhor de todos os tempos. Eu não acho que eu não vejo ele sendo reconhecido como o maior de todos os tempos daqui a, sei lá... Ele tem quantos anos, Patrick Mahomes? Tem 27, se não me engano. 27. Vamos supor que ele se aposente daqui a 13 anos, com 40 anos. Ele não vai alcançar o Tom Brady em termos de longevidade. Ninguém vai. Isso é bem seguro dizer. E nunca ninguém vai conquistar 7 títulos do Super Bowl na carreira. Então, nunca vai ser difícil ter um consenso do público de que o Patrick Mahomes é o maior de todos os tempos. Mas o Tom Brady, ele nunca foi tão bom por 5 anos como o Patrick Mahomes é nesse período. Estou falando de nível de atuação. O Tom Brady teve ápices incríveis nos anos de MVP, principalmente em 2007, que ele foi uma das melhores temporadas de todos os tempos, mas ele nunca sustentou por 5 anos como o Mahomes está sustentando. Tanto que teve vários... Peyton Manning teve mais MVPs do que ele enquanto os dois jogaram. Tô vendo aqui, primeiro time All-Pro. Ele nunca foi primeiro time All-Pro em anos consecutivos, né? Ele foi 2007, 2010, 2017, né? Os anos que ele venceu o MVP. E, enfim, pra mim o Patrick Mahomes é o melhor começo de carreira da história, isso é sem dúvida. Melhor fatia aí de 5 anos de uma carreira, sem dúvida. E eu acredito que ele pode se aposentar como o melhor de todos os tempos. Se ele vai se aposentar como o maior de todos os tempos, aí é outra discussão mais subjetiva. As duas discussões são bem subjetivas. Sobre agora a saúde dele, né? Que a gente vai ver de acompanhar nos próximos dias, né? Vamos ver como é que tá o tornozelo dele. High ankle sprain é complicado, ele estava muito limitado. Mas, enfim, a gente tem toda semana aí para acompanhar como é que vai ser a recuperação dele. O Philadelphia Eagles atropelou o New York Giants por 38-7, um jogo que nunca foi competitivo, um domínio completo do Philadelphia Eagles, que mostrou a força do seu elenco, né? Um time muito completo, um time que é difícil você encontrar ponto fraco. O ponto fraco da equipe
era a saúde do Jalen Hurts. Não saber se ele estava 100%. E ele próprio disse à equipe de transmissão lá da Fox que estava bem longe de 100%, mas se ele não tá mesmo, não deu para perceber nesse sábado. Não que ele tenha sido exigido, né? Mas ele começou o jogo, ele completou, se não me engano, os 8 primeiros passes dele na partida. Correu com a bola, não muito, mas correu com a bola, teve um touchdown correndo com a bola, então não parecia um quarterback limitado fisicamente, o que torna esse time do Philadelphia Eagles muito assustador. E tudo que deu certo para os Giants no jogo contra o Minnesota Vikings deu errado contra o Philadelphia Eagles, porque é um time infinitamente mais qualificado. O ataque dos Giants foi totalmente dominado. Aconteceu o que eu falei no preview da partida, né, no preview do podcast de quarta-feira. O Philadelphia Eagles conseguiu prender o Daniel Jones no pocket. Ele não correu quase com a bola. Correu mais no segundo tempo, mas pouquíssimas jardas, 6 tentativas para 24 jardas. E o jogo já estava mais ou menos definido quando ele conseguiu uma outra corrida ali. Ele ficou preso dentro do pocket e a secundária dos Eagles dominou completamente os recebedores dos Giants. O único que conseguiu ter algum impacto foi o Richie James. Ele conseguiu alguns avanços ali, principalmente pelo meio do campo. Mas o Isaiah Hodgins, por exemplo, né, que foi o grande destaque contra os Vikings, teve uma recepção para 3 jardas, né, em 2 alvos. Ele foi completamente tirado do jogo, né? Os Eagles sabiam que ele era o principal alvo do Daniel Jones e tiraram ele completamente do jogo. E aí você tem uma combinação que nenhum recebedor dos Giants consegue gerar separação. O Daniel Jones não consegue sair do pocket e criar com as próprias pernas. E é isso. Não teve ataque dos Giants, né? Eles tiveram um drive no segundo tempo, né, que a equipe conseguiu ali colocar junto 10 jogadas, 88 jardas. Levou 6 minutos, né? O time estava perdendo por 4 touchdowns na ocasião, né? Até deu para sonhar ali um pouquinho, porque no drive seguinte os Eagles tiveram que ir pro punch, mas aí numa 4-6 os Giants devolveram a bola de volta pro Philadelphia Eagles. Foi uma decisão muito questionável do Brian Daboll. Assim, o jogo já estava perdido, né? Mas chama a atenção você ir para um punch ali no meio campo, uma 4-6, perdendo por 28-7, quando na segunda campanha da partida você foi pro punch numa 4-8 na linha de 40 jardas do campo de ataque. É estranho, não gostei dessa decisão do Brian Daboll de ir pro punch no segundo tempo, e eu adorei a decisão no primeiro tempo. Eu vi muita gente criticando, eu sei que muita gente é contra, mas são dois times em patamares completamente diferentes de elenco, né? E o time do Philadelphia Eagles é muito superior ao do New York Giants. Qualquer expectativa de vitória dos Giants passava pro a mística, né? Aí tá parecendo os Giants de 2007, olha aí, deixou chegar e tal. Não tinha nenhuma razão objetiva para achar que o Philadelphia Eagles seria derrotado pelos Giants. Quando você tem uma disparidade tão grande de times, você tem que correr mais riscos, né? Você tem que aumentar a amplitude de resultados, você tem que correr mais riscos. E manter o drive vivo ali é esse tipo de risco, né? Acabou não conseguindo, né? O Daniel Jones foi sacado, um sec meio tropeço, né? Não sei se foi esse ou o anterior, porque ele foi sacado uma 3-3 também. Agora eu não lembro qual dos dois, né? Que ele meio que tropeçou no Evan Neal, né? Mais do que um sec, né? Mas ali você precisa correr riscos mesmo, não tem nenhum problema contra a decisão. Era na linha de 40 jardas, significaria um field goal de 56, 57 jardas, que é um field goal complicado. Ou você vai pro punch ali, e se você vai pro punch ali, você basicamente tira 20, 30 jardas do Philadelphia Eagles, né? Que a forma como eles moveram a bola no primeiro drive, estava bem claro que você não ia conseguir parar eles, né? Então, a forma de parar eles é não deixar o ataque entrar em campo. Então não tem nenhum problema quanto à decisão do Brian Daboll naquele momento. Tem problema contra a outra, né? Mas, pô, 28-7 o jogo, né? Não acho que o Giants perdeu porque o Brian Daboll foi pro punch ali, né? Naquela quarta descida, mas eu gostaria muito que ele tivesse ido. Mas é isso, foi uma atuação perfeita do Philadelphia Eagles, que mostra muita força, mostra o Jalen Hurts, que parece
bem... Se não tá 100% fisicamente, parece bem perto, né? Eu acho que não deu nem pra dizer se ele tá ou não, porque ele não foi exigido, né? E Boston Scott, mais uma vez, fazendo touchdown contra os Giants, né? Running back da equipe. E ele tem 19 touchdowns na carreira, o Boston Scott. 11 foram contra o New York Giants. É muito bizarro esse desempenho do Boston Scott. Virou meme, né? E agora os Eagles meio que eles incentivam, né? Ele entrou ali na goal line, né? Quando o time avançou, como todo jogou na goal line, aí ele entra em campo e faz touchdown, né? E aí a torcida vai à loucura. Então virou meme mesmo. E o Boston Scott, que é um dos jogadores mais baixos da NFL, ele tem 1,67 m. Ele, justamente contra o time que nome Giant, né? Gigante em inglês, acaba sendo a maior vítima do Boston Scott. Mas assim, a empolgação estava muito alta depois do jogo contra os Vikings, né? E eu me incluo nesse grupo, né? O torcedor dos Giants estava empolgado, mas claramente não era... Pegou uma defesa muito ruim do Minnesota Vikings e por isso o Daniel Jones foi espetacular, o ataque dos Giants foi espetacular, e aqui era um bicho completamente diferente que os Giants enfrentaram agora contra o Philadelphia Eagles, que atropelaram pelo chão. Foram 44 carregadas, 268 jardas, 3 touchdowns, um do Kenneth Gainwell, um do Jalen Hurts e um do Boston Scott. Miles Sanders não teve touchdown, mas teve o maior número de carregadas, 17-90. A equipe nem precisou passar tanto a bola, né? O A.J. Brown, por exemplo, teve um jogo bem discreto, 3 recepções, 22 jardas. O Devonta Smith apareceu mais, mas também porque ele teve um avanço longo de 40 jardas logo no começo do jogo, né? Tirando essa recepção, ele teve 5 recepções para 21 jardas, né? Os Eagles não precisaram avançar pelo ar. O jogo foi totalmente pelo chão, né? Como eu falei, né? Você tira essa única recepção longa do Devonta Smith também, o Jalen Hurts tem 114 jardas. Ele terminou com 16-24 para 154 jardas, 2 touchdowns. E é um pouco de mérito, sim, para a defesa dos Giants, né? Que fez isso bem contra os Vikings também, né? Tirando o TJ Hawkinson, de limitar os avanços após a recepção, né? E falando em TJ Hawkinson, os Giants voltaram a ter dificuldade contra a tight end, né? O Dallas Goedert foi muito bem, 5 recepções, 58 jardas, 1 touchdown. Mas os Eagles, eles poderiam ter corrido com a bola literalmente todas as jogadas e teriam saído muito bem, né? Eu sei que você olha para o time dos Giants e pensa, pô, eles têm o Leonard Williams e o Dexter Lawrence, né? Melhor dupla de jogadores de interior de linha defensiva da temporada. Eles devem ter uma boa defesa contra o jogo terrestre, e não era o caso, né? O Dexter Lawrence é muito melhor contra o passe, né? Acho que o melhor nose tackle da NFL contra o passe. E contra o jogo terrestre, a defesa dos Giants foi uma das piores na temporada. E o Philadelphia Eagles atropelou com bastante tranquilidade. Eu vou falar de final da NFC na segunda parte, né? Então vou falar um pouco sobre os Giants agora seguindo em frente, porque foi um banho de água fria, mas um banho de água fria necessário. Eu ainda acho que o que eu falei no podcast dos apoiadores, escrevi na newsletter e falei no último podcast aberto, ainda vale sobre o Daniel Jones. Eu ainda acho que ele ganhou muito valor nessa temporada e acredito que existe uma possibilidade bem grande de sair um contrato de longo prazo, e eu acho que esse valor vai girar entre 35 e 40 milhões de dólares. Eu acho que é esse valor que vai acontecer, que é muito difícil para uma franquia. Eu acho que essa fase nova dos Giants pareça ser uma franquia muito mais inteligente do que a da era Dave Gettleman. É muito difícil você abrir mão do cara que você selecionou na primeira rodada, mesmo que não tenha sido o Joe Schoen, que é o novo GM, que tenha selecionado, né? Você tem uma diretoria dos Giants que tem simpatia pelo Daniel Jones, exigiu que mais uma chance fosse dada ao Daniel Jones esse ano. Então é muito difícil, né, você abrir mão dele, né? Eu acho que vai sair esse contrato entre 35 e 40 milhões, que vai ser salgado. Eu falei na newsletter e no podcast,
Eu acho que 3 anos, 35 milhões de dólares seria o meu máximo. O máximo que eu não, sei lá, não precisaria de uma bebida logo depois que sair a notícia do Adam Schefter ou do Ian Rapoport, que é esse o contrato do Daniel Jones, né? E a franchise tag é uma possibilidade bem grande. Ela pagaria 32 milhões de dólares a ele e daria mais um ano de observação para os Giants ao Daniel Jones. Não acho que ele faria greve, o Daniel Jones, se recebesse a franchise tag. Então é uma possibilidade real, mas assim, se você bota a franchise tag e ele joga ainda melhor em 2023, aí você tá falando de um contrato de 45, 50 milhões de dólares na próxima off-season. Então teria vantagem você antecipar esse contrato logo agora. E se você conseguisse fazer um contrato de que, sei lá, 3 anos e o terceiro ano não é garantido, 4 anos, mas a partir do segundo ano, depois do segundo ano, você pode cortar ele sem muito dead cap, né? Que aí a linha do tempo fica mais ou menos a mesma, né? Então não tem muito prejuízo. Então vai ser um contrato que a gente vai ter que olhar muito bem as garantias. E tem um incentivo grande do Daniel Jones para ficar no New York Giants, porque a gente viu como que o Brian Daboll revitalizou a carreira dele, né? E o incentivo dos Giants é um quarterback que a franquia draftou, que jogou bem esse ano, tem suas limitações, e assim, o Daniel Jones pinta como o Alex Smith dessa nova era, né? Se o Alex Smith foi o Alex Smith dos anos 2000 e principalmente primeira metade da década de 2010 até ser substituído pelo Mahomes em 2018, o Daniel Jones é o Alex Smith da década de 2020, porque é um quarterback, assim como o Alex Smith, demorou a começar a jogar bem. Quando começou a jogar bem, ainda eram bem claras as limitações. Os dois são móveis. Os dois não arriscam tantos passes longos. O Daniel Jones mais nessa versão do Brian Daboll, né, para limitar erros. E os dois ali são bons o suficiente para você conseguir montar um ataque funcional ao redor dele quando você tem um bom play caller, no caso do Brian Daboll, mas eles não são bons o suficiente para te ajudarem a vencer. O Daniel Jones, ele chegou aos playoffs como passageiro, ele não está dirigindo o ônibus. E é mais ou menos a mesma coisa do Alex Smith. E o 49ers foi com o Alex Smith até achar o que eles acreditavam que era uma opção melhor, que era o Colin Kaepernick. E de início foi uma opção melhor, mas depois da lesão do Kaepernick, acabou que não foi. E quando ele foi pro Kansas City Chiefs, ele foi o quarterback do Kansas City Chiefs até os Chiefs encontrarem no Patrick Mahomes o cara que eles acreditavam, e eles foram agressivos no draft, selecionaram o Patrick Mahomes, né, mesmo com o Alex Smith, e o resto da história. Então, eu acho que esse é o plano de jogo aqui pros Giants, né? Você conseguir manter o Daniel Jones num contrato que não seja... Assim, tem que ter um limite. Tem que ter um número que os Giants olhem para esse número e digam que não vale a pena. E, nesse caso, os Giants podem ser obrigados a... Ou você usa a franchise tag, né? Mantém ele por mais um ano, depois, 2024, ver o que dá. Ou então deixa ele sair. Porque não é um caso de que você tem que pagar 45 milhões de dólares, 42 milhões de dólares pro Daniel Jones. Ele não vale esse dinheiro. Ele vale 30, 35 ali, ainda com ressalvas, e ainda você tem que ter uma proteção. Mas tem que ser o plano de jogo do Alex Smith mesmo. E se chegar um momento, se ver nas negociações que não vai chegar lá, as duas partes estão muito longe, aí você, faz um tweet ali agradecendo o Daniel Jones e vida que segue. Não é um quarterback que você mantém a todo custo, mas é um quarterback que mostrou que tem valor. Mostrou que tem muito valor. Um quarterback mediano na NFL tem muito valor. Só que tem muito time que é um quarterback, né? E se ele chegar no mercado, vamos supor que os Giants usem a franchise tag no Saquon Barkley, por exemplo. Eu acho bem improvável. Se o Daniel Jones chegar no mercado aberto, algum time vai se convencer. Então, o Saquon Barkley é outro cara, né, que tem que ter um limite no valor. Eu até acredito,
assim, eu não cairia, também não precisaria de uma bebida se ele assina o contrato do Nick Chubb corrigido pela inflação, né? O Nick Chubb assinou um contrato com o Cleveland Browns de 3 anos, 36 milhões de dólares, 12 milhões por ano. Se o Saquon Barkley assinar 3 anos, 12,5 por ano, não gostaria, não ficaria feliz, mas também não acho que seria um desastre. Não ficaria irritado, não queimaria jersey nem nada. Mas esses dois caras, o Saquon Barkley assim, é um dos melhores running backs da NFL. Mas a posição de running back tem um teto de valor. E o Daniel Jones, que joga na posição mais importante da NFL, que é o quarterback, ele como jogador tem um teto. Então, eu quero ver os Giants não fazendo loucura, que é o que a gente viu essa franquia fazer nos últimos anos. Eu quero que tenha um valor, e desse valor a gente não vai passar. E o Daniel Jones, o modelo dele seguindo em frente é o Alex Smith, né? É o Alex Smith versão 2023, mas é isso, o Philadelphia Eagles avança e a gente avança para a segunda parte do podcast, que já provavelmente quando você estiver escutando já vai estar no feed, que vai estar, eu vou postar na madrugada de domingo para segunda, então se você está escutando segunda-feira de manhã, já pode ir lá e escutar. Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-divisional round da NFL. Se você não escutou ainda a primeira parte, escute. Nela eu falei sobre os jogos do sábado e falei um pouco sobre o futuro dos times eliminados, então ficou um programa bem legal. E lá eu falo sobre a promoção que está rolando nesse podcast, um sorteio de um Pix de R$100, e é logo no começo que eu explico. Eventualmente eu falarei aqui, mas vai ser mais pra frente. Mas vai lá, escuta a primeira parte, depois volta aqui e escuta a segunda parte. Vamos entrar nos jogos aqui dessa segunda parte. Eu vou falar dos dois jogos, né, dos dois jogos do domingo, e depois já fazer um mini preview, aquele de costume das finais de conferência da NFL. 3 jogos só da temporada pela frente. Dói no coração falar isso, mas vamos apreciar o futebol americano que passou, literalmente agora há pouco, e vamos apreciar esses 3 jogos que virão. Então é isso, vamos lá, vamos começar falando de Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Ninguém esperava, sim, muita gente apostava no Cincinnati Bengals, mas ninguém esperava que o Cincinnati Bengals fosse atropelar o Buffalo Bills em Buffalo, debaixo de muita neve, 27-10. E mais impressionante ainda a forma como o Cincinnati Bengals dominou esse jogo, né? Dominou nas trincheiras, nos dois lados da bola. Essa linha ofensiva do Cincinnati Bengals, sem 3 titulares, dominou a linha defensiva do Buffalo Bills, que também está sem Von Miller, mas já está sem Von Miller há algum tempo, né? E não são 3 titulares, um titular. Então, pegou todo mundo de surpresa, né? O Cincinnati Bengals fez o que quis pelo chão, teve 5,1 jardas por tentativa, 172 jardas totais, e a defesa dos Bills não conseguia sair de campo em terceiras descidas, né? Os Bills permitiram aí 6 de 10 conversões de terceira descida para os Cincinnati Bengals, foram 30 first downs no total para os Cincinnati Bengals, e foi um domínio completo. Nunca eu conseguia ver esse jogo sendo equilibrado, conseguia ver uma vitória do Cincinnati Bengals, mas eu não conseguia ver o domínio que foi nas trincheiras do Cincinnati Bengals. Vamos entrar no jogo que começou muito bem o ataque do Cincinnati Bengals. Eles mandaram um drive ali de início de 79 jardas e terminou com um touchdown ali do Joe Burrow pro Ja'Marr Chase, 3 and out dos Bills, depois mais um drive bem mais longo até do Cincinnati Bengals, 10 jogadas, 72 jardas, 6 minutos com a posse de bola, que terminou com uma bela jogada do Joe Burrow pro Hayden Hurst, touchdown, mais um punch dos Bills, né, que eles não conseguiam fazer nada no ataque, né, a defesa do Cincinnati Bengals, ela conseguiu, acho que foi um sack só no Josh Allen, um sack só, mas gerou muita pressão ao longo do jogo. Méritos para o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, o Lou
Anarumo, né, que é um cara que a maioria, tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, né, e não tem por que conhecer. Ele era um cara que ficou muito tempo na liga, ele já tem uma certa idade, 56 anos, só agora ele se tornou coordenador defensivo, e ele fez um ano muito bom, e foi a obra de arte dele, esse plano de jogo nesse domingo. A gente vinha falando nos últimos anos, o Josh Allen, ele se equiparava um pouco com o Mahomes, como aquele quarterback que você não quer mandar blitz. Mas esse ano ele foi muito mal contra blitz, o Josh Allen, né? A diferença dele sem blitz e com blitz, desempenho com blitz muito pior. E os Bengals foram muito inteligentes em como usaram essas blitz, né? A coisa que eles fizeram muito bem foi disfarçar, pegar o Josh Allen de surpresa. A gente viu o Josh Allen muitas vezes, dava pra ver aquela rodinha do loading na cabeça dele, e eles conseguiram gerar pressão sem abrir espaço para ele fugir e correr com a bola, tanto que ele teve só 26 jardas correndo com a bola. Então foi o plano de jogo perfeito. A secundária foi muito bem também, não deu muito espaço pro Stephon Diggs, que até ficou puto depois do jogo, discutiu com o Josh Allen ainda no final da partida, quis sair direto, não quis ir nem pro vestiário, acabou indo pro vestiário, foi convencido, depois saiu, mas enfim, aquele tipo de irritação que acontece quando um time perde o jogo. Mas enfim, os Bills conseguiram ali no segundo quarto o primeiro touchdown deles no jogo, e foi assim, muito suado. Foram 15 jogadas, 75 jardas, levou 7 minutos, teve conversão de quarta descida, foi um QB sneak do Josh Allen, e terminou com uma corrida do Josh Allen também, né, para touchdown, e seria o primeiro e último touchdown do Buffalo Bills, né, que eles chutaram um field goal ainda na primeira campanha do segundo tempo, ali quando eles já perdiam por 17-10, quer dizer, perdiam por 17-7, chutaram o field goal para cortar para 17-10. Provavelmente eles deveriam ter tentado ali a conversão, né, porque o jogo estava muito difícil, era uma 4-7 ali na linha de gol, mas o jogo estava bem duro ali, né, e aquele famoso, enfim, tem que marcar touchdown, ganha quem faz mais touchdown, quem faz mais pontos, mas você precisa fazer touchdowns, e a resposta veio logo em seguida, mais um drive longo do Cincinnati Bengals, que terminou com um touchdown do Joe Mixon, e era claro que tinha um desnível nessa partida, os Bengals mais preparados do que melhor preparados do que o Buffalo Bills. Não sei se é uma questão de volume, uma questão de qualidade mesmo da preparação, e dali em diante não teve muita coisa. Os Bengals tiveram outro drive ali um pouco longo, que terminou com um field goal, abriu 27-10, os Bills tiveram turnover downs depois. No final ali, já no modo desespero, o Josh Allen lançou uma interceptação, mas ali já era desespero total. Vitória do Cincinnati Bengals, que venceu o melhor time. Eu não sei se é o melhor time no geral, mas foi o melhor time nesse domingo. E eu não vou entrar muito... Claramente o Cincinnati Bengals usou como motivação essa questão do tá vendendo ingresso já para Bills e Chiefs, não sei o que, campo neutro e tal. Mas é sempre assim, né? E o próprio Cincinnati Bengals, saiu a notícia ali, eu não sou dono de season ticket do Cincinnati Bengals para saber, mas você podia comprar, provavelmente já existia pré-venda de ingressos pro possível final da AFC do Cincinnati Bengals contra os Jaguars ou contra o Kansas City Chiefs, né? Sempre tem, né? Se bem que acho que o season ticket não tem preferência para comprar jogo fora de casa. Mas enfim, isso é normal, não é por isso que o Buffalo Bills perdeu o jogo, é porque eles já estavam pensando no Kansas City Chiefs. Né? Perderam porque eles jogaram mal, porque o Josh Allen jogou mal, e foi uma atuação muito boa defensivamente do Cincinnati Bengals, e muito boa ofensivamente também. Eu nunca ia imaginar que a linha ofensiva deles ia jogar tão bem. Joe Burrow, um sack apenas, ele foi sacado 9 vezes no Divisional Round na temporada passada. O Joe Burrow, sim, os números, não tem nenhum número espetacular no ataque do Cincinnati Bengals, né? Mas muitos avanços ali em momentos chaves, conversões de terceira descida, Joe Burrow com um passe no momento importante, encontrando Ja'Marr Chase, encontrando o Hayden Hurst, Samaje Perine jogou bem, teve um avanço longo com o T. Higgins, que eu achei que ele tinha sido vaiado, né? Mas o perfil Whole Day Brasil, né, do Cincinnati Bengals, já participou aqui do podcast,
Isso que eles estavam gritando, era a torcida dos Bengals gritando Higgins, que parecia vaia, né? Então não estava errado. Se você viu esse tweet, eu aparentemente estava errado. Mas foi um jogo completo, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 alvos diferentes pro Joe Burrow. Joe Mixon correu muito bem com a bola também. E foi uma atuação das melhores do Cincinnati Bengals. Aí, em termos de se leva em consideração o peso do jogo e o quão completa a atuação foi. E, de novo, méritos para a defesa do Cincinnati Bengals, que teve o plano de jogo perfeito, vai enfrentar o Kansas City Chiefs. A gente vai falar mais pra frente, né? Mas antes de passar pro próximo jogo, falar um pouco sobre o Buffalo Bills. O que aconteceu com o Buffalo Bills? Né? O time que acaba eliminado de novo no Divisional Round. Era palpite da maioria das pessoas pro Super Bowl, né? Antes da temporada começar. É um time que teve muitos desfalques na defesa. Claro, o Von Miller principalmente, né? Mas teve o Micah Hyde também, o Davis White, que se machucou durante o jogo. Demorou até estrear. O Jordan Poyer chegou a se machucar também. Se machucou nesse jogo também, né? Nesse lance contra o Davis White. E a gente teve vários jogadores da secundária entrando e saindo do time. A gente viu o próprio Damar Hamlin, né? Que, claro, isso não é nenhuma prioridade, mas ele fez falta esportivamente pro Buffalo Bills também. Né? Ele assumiu a posição depois do que o Micah Hyde sofreu uma lesão, né? Acho que foi no pescoço do Micah Hyde. E tava jogando relativamente bem, né? Pra um cara com pouca experiência como ele. E o cara que substituiu ele, né? O Dean Marlowe, se machucou durante o jogo contra o Cincinnati Bengals. Né? Então, muitos desfalques na defesa. E no ataque... No ataque... Eu não apostei no Buffalo Bills pro Super Bowl. Eu não achava que eles iam chegar. E assim, o Gabriel tá puxando sardinha pra mostrar que ele sabe muito. Não, meu palpite era Chargers, campeão do Super Bowl, né? Então não tenho muito o que me vangloriar. Mas eu olhava pro Buffalo Bills, não tinha nenhum time perfeito, não tinha nenhum elenco perfeito entrando na temporada, né? Hoje a gente acha que o 49ers tem um elenco bem perto de perfeito, claro, tirando a posição de quarterback, os Eagles têm um baita elenco, mas não tinha nenhum time que era destacado, assim, na minha opinião, entrando na temporada. Né? Muita gente viu o Buffalo Bills como isso, eu não via. Eu vi um time que tinha uma linha ofensiva que era apenas mediana e jogou como mediana e é suficiente. Quando você tem um Josh Allen, é suficiente. Eu não gostava do corpo de wide receivers, eu achava raso. Se o Gabe Davis tivesse se firmado como wide receiver 2, que a gente esperava, mas ele não se firmou. Tanto que na reta final eles trazem de volta o Cole Beasley para tentar dar alguma profundidade nesse corpo de wide receivers. Né? O Gabe Davis não se tornou o cara que a gente esperava. Né? E ficou muito fácil para as defesas adversárias focarem em tirar o Stephon Diggs do jogo. Né? E além de tudo isso, o mais importante foi a perda do Brian Daboll. E você que escuta o podcast do Cara do Esporte desde a última off-season sabe que eu bati nessa tecla. Né? Que a minha principal desconfiança era a saída do Brian Daboll, que era um baita coordenador ofensivo, um baita head coach nos Giants. O trabalho que ele fez com o Daniel Jones é o trabalho que ele deixou de fazer com o Josh Allen. Né? E fez falta. O Ken Dorsey já estava no time, mas não é a mesma coisa. A gente viu que não foi a mesma coisa. A gente viu alguns flashes do Josh Allen pré-Brian Daboll. Né? Nesse jogo, a precisão dele ficou bastante a desejar. Ele errou alguns passes ali por uma margem considerável. Teve um passe longo, por exemplo, pro Stephon Diggs logo no segundo drive, né? O primeiro drive dos Bills, que o Stephon Diggs estava livre, o Josh Allen não encontrou ele. E ele estava um pouco mais confuso em campo, né? No jogo contra os Dolphins também. Então não cometeu turnovers, né? Foi a temporada que ele teve mais turnovers e tal. É de se esperar. Grandes quarterbacks, mesmo os maiores quarterbacks, quando pedem coordenador ofensivo e é um cara de alto nível, é uma curva de aprendizado. E o ano do Josh Allen realmente não foi tão bom quanto a gente esperava, somado a esses questionamentos que eu levantei aqui sobre o elenco da equipe. Para mim, acho que em retrospecto é o que explica esse time cair no Divisional Round mais uma vez.
pensando em draft, free agency, é um time que beneficiaria ter um segundo wide receiver mais confiável do que o Gabe Davis, de repente para empurrar o Gabe Davis para wide receiver 3, ou então para pressionar o Gabe Davis a corresponder ao potencial dele, porque potencial ele realmente tem. A defesa, vamos ver como é que o Von Miller vai voltar, porque o Von Miller, enquanto ele esteve jogando, estava jogando no nível altíssimo. Ele não é um cara que vai jogar a maioria dos snaps nesse estágio da carreira, mas ainda é um cara importante, e nenhum dos outros edge rushers de fato deu um salto nessa temporada, né? Os Bills entraram com uma linha defensiva profunda no ano, né? Mas quando saiu o Von Miller, a gente viu a equipe passar a ter muita dificuldade para pressionar o quarterback, e isso deu para notar bastante, né? Eles não conseguiram pressionar o Joe Burrow, uma linha ofensiva bem baleada, e a gente viu principalmente o Jamar Chase, a gente viu o Hayden Hurst encontrar espaço no meio do campo, a gente viu o Chase com jardas após a recepção, Samaje Perine também, Tyler Boyd também. Então essa secundária dos Bills é questionável, né? A gente pensa muito no Sean McDermott como aquele cara que usa muita cobertura em zona, que exige menos dos cornerbacks, mas ainda assim o Kaiir Elam, ele jogou bem contra os Dolphins, mas ele não teve uma boa temporada, né? Esperava, mesmo sendo calor, esperava mais dele. E aí o Tre'Davious White demora a voltar, né? O Taron Johnson se machuca, né? Todo mundo ali, basicamente todos os jogadores da secundária dos Bills em algum momento se machucou. E é isso, né? O time precisa de reforço, principalmente na secundária. Eu também não acho que o Tre'Davious White é mais o Tre'Davious White, né? E mesmo no auge, ele é o cornerback ali de zona, né? Um cornerback muito bom, que encaixa muito bem nessa defesa, mas não é um dos 5, 10 melhores cornerbacks mais, né? Chegou a ser, mas hoje em dia não é mais. Então esses setores aí, dá uma repaginada na linha ofensiva também, principalmente o interior também seria importante. Mas é isso, acho que isso basicamente explica o por que os Bills, assim, chegou no Divisional Round, né? Não sei se dá pra chamar de fracasso. A expectativa era Super Bowl, né? Então, basicamente, teoricamente é fracasso, né? Mas não é o resultado que você gostaria de ter, mas também eu não acho que foi um desastre a equipe não chegar na final de conferência. Eu acho que é o jogo, né? A forma como foi a derrota para os Cincinnati Bengals realmente que dói mais do que de fato você perder no Divisional Round, mas é isso. Bengals avançam para a final da AFC. Vamos passar agora para o segundo jogo do domingo. Vitória do San Francisco 49ers para cima do Dallas Cowboys. 19-12. Um jogo que eu descrevi no Twitter como uma partida que retrocedeu o futebol americano em pelo menos 10 anos. É um confronto clássico dos anos 90, né? É a grande rivalidade dos anos 90, né? O 49ers ali do Steve Young, do Jerry Rice contra o Dallas Cowboys do Troy Aikman, do Michael Irvin, do Emmitt Smith. E eles jogaram como se fosse um jogo dos anos 90, né? Com as duas defesas jogando bem e com dois head coaches extremamente conservadores. E a vitória acabou sendo o San Francisco 49ers, o time que cometeu menos erros, né? E o time justamente que tem o quarterback calouro. Você tem dois quarterbacks numa partida, óbvio. Um deles lançou 2 interceptações. Não foi o quarterback calouro, foi o quarterback de 45 milhões de dólares por temporada, o Dak Prescott. E, enfim, eu quero falar sobre big picture, né? O cenário geral, depois que falar do jogo, né? Mas foi um jogo bem duro. Um jogo que os dois ataques tiveram dificuldade contra as duas defesas. A defesa do 49ers muito forte, a defesa dos Cowboys idem. Eles trocaram 3 punts ali, né? 2 do 49ers, 1 dos Cowboys para início do jogo. E aí o Dak Prescott lança uma interceptação que não dá para entender o que ele fez pro Lenore, né? Foi uma decisão horrível. Ele era o Michael Gallup que correu aquela rota comeback, né? Que ele corre, ele para e volta um pouco. Só que aquela rota ali, se você não acerta o timing, você acaba interceptado. E o
Dak Prescott nunca tinha que ter mandado aquela bola. Foi interceptado, aí com campo curto os 49ers chutaram field goal. Chegaram a ter uma 4-8 ali, que é questionável se você deveria tentar o touchdown ou não, mas enfim, chutaram field goal, 3-0. Drive seguinte, os Cowboys conseguiram o melhor drive deles na partida, né? Foram 7 minutos com a bola, conseguiram o touchdown ali no final com o Dalton Schultz, e parecia ali que o Dallas Cowboys tinha mais força no ataque, né, do que o 49ers, né? Mesmo com o Brett Maher tendo extra point bloqueado. Se você parar para ver a trajetória da bola, aquele extra point não ia entrar nunca, ia sair muito pelo lado esquerdo. Mas enfim, Cowboys conseguem o primeiro touchdown da partida, 49ers respondem com um field goal, fazendo 6-6. Na campanha seguinte, mais uma interceptação do Dak Prescott ali no passe que era para o CeeDee Lamb. A bola foi desviada pelo Jimmy Ward, interceptada pelo Fred Warner. Passe ruim também. Os 49ers mais uma vez aproveitaram o campo curto e chutaram o field goal. Então 6 pontos do jogo no total vieram de turnovers ali do Dak Prescott. Eles começam um jogo com um punch, só que o Ray McCloud sofre o fumble recuperado pelo Dallas Cowboys e volta aquela discussão. 4-7, ali 4 em gol, né, ali na linha de gol, faltando 7 jardas, os Cowboys chutam field goal para empatar a partida ao invés de tentar o touchdown. Mais um exemplo do conservadorismo. Eu não quero falar só sobre isso, né, mas enfim. Punch, aí o drive do 49ers, né, que foi o melhor drive do 49ers. Eu falei que aquele drive foi o melhor dos Cowboys. Esse foi o melhor do 49ers ali com a caixa de ferramenta aberta, né? Christian McCaffrey, e teve uma terceira descida que o Brock Purdy foi sacado, mas teve uma falta de holding que foi mesmo, ele segurou o George Kittle, que deu a primeira descida pro 49ers, né? Manteve o drive vivo, mas eu lembro que na verdade foi no drive seguinte, né? O que eu queria falar sobre abrir a caixa de ferramentas. O Christian McCaffrey é um baita recebedor como running back, né? E eu tenho notado que o Kyle Shanahan segura muito colocar o Christian McCaffrey no slot para situações importantes, né? Teve uma 3-3 que ele vai para o slot, aí ele corre aquela option route, né? Que é aquela rota que, dependendo de como tá a formação da defesa, ele vai correr uma rota diferente e ele sabe o que ele tem que fazer. Se tiver homem a homem, o cara me pressionando aqui, eu vou correr essa rota. Se tiver zona, ele um pouco mais longe, eu vou correr essa rota. E o quarterback sabe isso também e funciona sempre, né? O McCaffrey, de novo, baita recebedor. Mas aí nesse segundo field goal aí, os 49ers abriram 19-12. Antes disso, o field goal do Dallas Cowboys, aquele famoso field goal que você tá perdendo por uma posse de bola, continua perdendo por uma posse de bola. Na jogada seguinte, na campanha seguinte do Dallas Cowboys, 4-10, 2 minutos pro fim do jogo. Eu sei que é uma situação improvável ali, mas você tem que ir para aquela conversão. Pelo amor de Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Ele vai pro punch, até consegue recuperar a bola de volta, mas uma jogada que vai rivalizar o QB draw do Dak Prescott contra o 49ers nos playoffs da temporada passada. Eles fizeram uma formação que aí bota o tackle aberto de cada lado, o Ezekiel Elliott, um snap e tal. Aí o Dak Prescott começa com um passe curto ali pro Turpin, né, que ele teve um retorno longo, mas foram vários retornos que ele quase conseguiu, que ele tomou a decisão errada. Ele sempre... Preste atenção no Turpin. Todo o retorno dele, ele fica muito puto quando ele é tacleado. E ele não me parece dos jogadores mais inteligentes. Ele recebe o passe curto ali pra fazer a jogadinha de rugby, né? Tava muito longe pro Hail Mary, mas ele é tacleado no mesmo momento ali pelo Jimmy Ward. Fim do jogo, vitória do San Francisco 49ers. Não achei que foi um jogo inteligente do Mike McCarthy. Também não foi do Kyle Shanahan, né? Ele, mais uma vez, no final do primeiro tempo, deixou muito tempo gastar no relógio, né? Com um timeout para pedir, né? Ele tinha 2 timeouts para pedir. E acabou chutando o field goal de 50 jardas no último segundo. Mas se tivesse usado melhor o timeout, ele poderia ter avançado mais ou, de repente, conseguido o touchdown. Mas é clássico do Kyle Shanahan. Dessa vez não custou
não custou a vitória à equipe, mas foi um jogo de o 49ers com punch no contra-ataque, 2 field goals em 4-2 do 49ers e 4-5 teve delay of game do Dallas Cowboys, né? Não foi um jogo muito inteligente das duas equipes. O Kyle Shanahan, ele desenha ataque melhor do que qualquer outra pessoa na NFL. Eu diria até melhor do que o Andy Reid, porque o jogo terrestre dele é melhor do que o do Andy Reid. Mas ele prejudica o time pelas decisões dele de manejo. Não custou a vitória aqui, né? Mas prejudica o time. Sobre o Dallas Cowboys, seguindo em frente. Você tem que seguir em frente. Eu vou convidar algum torcedor dos Cowboys, pro podcast de terça-feira dos apoiadores, porque eu quero ter uma conversa sobre o Dak Prescott, porque eu admito que ele é um dos quarterbacks que eu tenho a maior dificuldade de avaliar. E eu acredito que em geral, é o quarterback mais difícil de avaliar na NFL hoje. Porque tem momentos que ele joga como um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, e tem momentos que você acha que o contrato dele é um dos piores contratos na liga, né? E não tem muito meio termo também, né? E essa temporada não foi uma boa temporada dele, ele se machucou, voltou e lançou 15 interceptações, não foi um bom ano dele, mesmo fatorando ali a lesão no meio do caminho, e você não tem como sair. O Dak Prescott vai ser o quarterback dos Cowboys pelos próximos anos, e nem deveria, né? Não deveria nem ser uma discussão. Mas eu acho que você tem que discutir o que está ao redor dele. E eu tuitei e silenciei imediatamente, porque eu não queria ouvir a repercussão, que o Jerry Jones tem que ligar pro Sean Payton. E o Sean Payton trabalhou no Dallas Cowboys e há muito tempo ele é o sonho de consumo do Jerry Jones. E o Jerry Jones, ele não gosta muito de trocar técnico. Os Cowboys venceram o jogo de playoff, venceram jogando bem contra o Tampa Bay Buccaneers, mas assim, é meio efeito New York Giants, né? Os Giants jogaram bem contra os Vikings, mas o Vikings é uma das piores defesas da NFL. Os Cowboys jogaram bem contra os Bucks, que tem uma defesa melhor que a dos Vikings, bem melhor, mas como um time, era um time fraco, né? Então, foi meio que um choque de realidade no Divisional Round para os dois times, mas, obviamente, pro New York Giants. Mas o Mike McCarthy, o que ele traz? O que ele agrega? Dá pra ver o que o Kellen Moore faz. E nos bons momentos desse ataque dos Cowboys, dá pra ver um ataque bem desenhado e tal. Mas não dá pra ver o que o Mike McCarthy agrega. O Mike McCarthy também tem dificuldade em decisões de jogo. Ele é inconstante. E não parece um time bem treinado. Eu acho que é um time que tem um baita coordenador defensivo, Dan Quinn, que dificilmente permanecerá no cargo. O interesse por ele é bem grande. O Kellen Moore, eu acho que ele meio que tá refém das oscilações do Dak Prescott. Eu acho ele um bom coordenador ofensivo. Não acho ele espetacular. Não é do nível do Dan Quinn na defesa, por exemplo, mas acho ele um bom coordenador. E o McCarthy é aquilo, né? Ele não... É difícil. Eu te pergunto, você ouvinte, o que o Mike McCarthy faz bem? Eu não sei responder essa pergunta. Por isso... Cara, o Jerry Jones é um dono bem rico, ele já tá velho, ele quer ver um Super Bowl antes de morrer. Os Cowboys não chegam numa final de conferência desde, acho que 1995. Eu demitiria o Mike McCarthy. Eu iria atrás do Sean Payton, porque acho que é o cargo dos sonhos do Sean Payton também, né? E com o Sean Payton você pode se colocar numa situação que você, ou o Dak Prescott realmente joga bem, ou então você tem que começar a encontrar formas de procurar um novo quarterback. Porque com o Dak oscilando do jeito que ele oscila nos últimos anos, é complicado. Se ele joga contra o 49ers como ele jogou contra o Tampa Bay Buccaneers, mesmo assim, claro, a defesa do 49ers é melhor do que a do Buccaneers, né? Mas por si só o Dak Prescott jogou mal, né? Não é tudo a atuação ruim dele, não é toda porque a defesa do 49ers é muito boa. Claro que é muito mais difícil, né? Mas ele jogou muito mal por ele mesmo, né? Individualmente, o Dak Prescott não teve uma boa partida. E se ele tem uma partida
pelo menos parecida com a jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, os Cowboys vencem esse jogo. Não era um jogo que... Era um jogo vencível, que eu acho que torna mais dolorosa ainda essa derrota para a torcida do Dallas Cowboys. Era um jogo vencível. E é muito difícil você ter um quarterback que ele ganha 45, né, milhões. E você não sabe, jogo após jogo... Assim, ele tem uma boa atuação, é 40 milhões. Ele tem uma atuação boa, você não sabe se ele vai repetir na próxima partida. E é isso que afasta o Dak Prescott do top 10 mesmo, né? Não tem como... durante a off-season, vou sentar, fazer aquele meu ranking de edição 2023, mas eu já acredito que ele vai descer várias posições no meu ranking. É um pouco parecido com o Kirk Cousins mesmo, né? É a falta de consistência mesmo. Derrota dolorosa pro Dallas Cowboys. 49ers, que não tem nada a ver com isso, avançam, vão enfrentar o Philadelphia Eagles nas finais de conferência. Antes de seguir pro preview das finais de conferência, vou falar para vocês como participar do sorteio do podcast de hoje, né, do Pós-Division Round. Sabia que você pode receber notificação de novos podcasts, vídeos, lives, promoções e outros conteúdos meus no seu WhatsApp? Eu vou sortear um Pix de R$100 para quem se inscrever nesse serviço até quinta-feira, dia 26. Para participar é simples, adicione o meu número 2199-896-3383. O número, o link está na descrição, não precisa se preocupar, anotar aqui e tal. Adiciona nos seus contatos. Me manda um print comprovando, né? Pode ser na agenda, print do próprio WhatsApp. Junto com o print, você me manda o seu nome completo e o seu e-mail. Você vai estar participando. Se você não adicionar, você não vai receber as mensagens e não vai participar do sorteio. Essa promoção é exclusiva para novos inscritos. Se você já é inscrito no WhatsApp, fica de olho que na próxima semana eu vou lançar um sorteio exclusivo para vocês por lá. E esse número não é o meu WhatsApp pessoal. É um número que eu tenho separado, que eu mando essas coisas e tal. E tento responder todo mundo que me manda mensagem lá. Mesmo Gabriel, o que você achou do Giants? Eu tento responder todo mundo. Se eu não responder é porque eu tô ocupado. E eventualmente eu acabo respondendo sempre. Mas enfim. Finais de conferência decididas. Dia 29 de janeiro a gente começa com a final da NFC. 49ers contra o Philadelphia Eagles na Filadélfia. Às 17 horas, horário de Brasília. Depois, às 20h30, o Kansas City Chiefs recebe o Cincinnati Bengals. Eu tô olhando aqui no site da ESPN, o ingresso mais barato nesse momento pro jogo do Eagles e 49ers está custando $629. Do Kansas City Chiefs, $327. Lá é meio estranho nos Estados Unidos, né? Porque meio que não é bem cambista, né? Mas a revenda é oficializada, né? A pessoa pode comprar o season ticket e revender os ingressos lá no site e tal, sem problema nenhum, né? Então é meio que cambista legalizado mesmo. Mas enfim, vamos olhar as odds aqui do Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast. Crie sua conta utilizando meu link que tá na descrição. Tem bônus no primeiro depósito para novos usuários no primeiro depósito. E é mais uma forma de você ajudar o podcast. Claro que você pode se tornar apoiador também, ter acesso a um monte de conteúdo extra, exclusivo. Você pode pagar pelo Pix, assinatura de 6 meses e 1 ano tem desconto, R$14 por mês, dá acesso a podcasts extras, newsletters, dependendo do plano tem grupo no WhatsApp, então dá uma olhada lá, mas é complicado manter um podcast independente no ar, se você não for ligado a um grande grupo de mídia, então a gente depende desse tipo de, que é nada mais nada menos do que um financiamento coletivo, né, esse programa de apoiadores, então dá uma força lá se você puder. Voltando aqui para os jogos agora, jogo número 1, Eagles e 49ers, vitória dos Eagles tá pagando 1,69, do 49ers 2,25, total 45,5, handicap aqui Eagles menos 2,5, basicamente aqui
é o Bodog dizendo que vê como 2 times iguais, né? Como os Eagles jogam em casa, eles ganham 2,5 pontos, e essa linha já tá andando na direção do Philadelphia Eagles, né? Tá pagando 1,87 aqui com o handicap, então é possível que você esteja escutando e já esteja Eagles -3. Eu acho justo. Eu acho que o Eagles é mais time do que o 49ers, principalmente porque tem uma vantagem grande na posição de quarterback e tem uma linha ofensiva melhor. O play calling do 49ers é bem melhor. Mas é um jogo bem equilibrado, 2 times bem profundos, e a grande questão aqui, eu acho que a defesa dos Eagles é um pouco mais profunda para se encaixar com o ataque do 49ers do que vice-versa. Só que a defesa dos Eagles não é tão veloz quanto a defesa dos Cowboys, né, que deu muito problema pro ataque do 49ers. Eu acho que essa linha defensiva dos Eagles, o que elas podem fazer, os jogadores podem fazer, é estourar muito esses play actions, né? Sempre acabar ali um jogador na cara do Brock Purdy e tal, quando ele faz o rollout. Esse é um jogo bem interessante. Tô bem ansioso para ver essa partida. Em termos de aposta aqui, se você conseguir pegar Eagles -2,5, eu acho que é uma boa aposta, sim. Eu acho que o Philadelphia Eagles é mais time do que o 49ers. O outro jogo, Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals, vitória dos Chiefs está pagando 1,87, dos Bengals 1,95, total 47,5, Chiefs -1, bem equilibrado -1, né? E mano de campo normalmente é -2, -2,5, então se é Chiefs -1, basicamente mostra que o Bodog vê o Bengals como um time melhor nesse momento, né? E não acho injusto, por conta da lesão do Patrick Mahomes, né? Não tem nenhuma atualização grande, né? Ele sofreu uma high ankle sprain, né? Que é aquela torção mais grave, né? Do tornozelo. Não teve dano estrutural, que é uma ótima notícia, né? Não tem ligamento rompido, não tem osso quebrado, mas ainda assim é o tipo de lesão que limita um quarterback. Ainda mais um quarterback que se move tanto quanto o Patrick Mahomes. Dificilmente ele vai estar 100% nesse jogo contra o Cincinnati Bengals. E a questão aqui, vamos ver se os Bengals terão a mesma coragem de mandar blitz que tiveram contra o Buffalo Bills, né? Porque faltou o Jacksonville Jaguars fazer isso, né, no jogo do Divisional Round contra os Chiefs. Mas aqui, creio eu, que o Mahomes já não vai estar tão limitado. Ele não vai estar 100%, mas não vai estar pulando numa perna só como estava contra os Jaguars. E aí, quando os Bengals mandarem blitz, ele vai conseguir se mover e queimar a blitz normalmente como ele faz? Acho que os Bengals deveriam ter ali... Começo do jogo, tenta mandar uma bem disfarçada. Mike Hilton foi muito bem assim nesse jogo contra o Buffalo Bills. E ver o que dá, né? Claro que você não pode ser aquele suicida 3 downs seguidos, porque o Mahomes, se ele tiver 70% é difícil, mas se ele tiver 90%, ele consegue encontrar o Marquez Valdes-Scantling no avanço longo, Travis Kelce, idem. Então, é um jogo que vai depender muito de como vai estar o tornozelo do Mahomes. Eu gosto de Chiefs -1. Eu sinceramente eu gosto, porque eu sei que os Bengals venceram na final de conferência da temporada passada, venceram quando eles se enfrentaram na temporada regular, mas eu acho o Chiefs melhor, eu acho o time melhor, eu acho que o Bengals está jogando melhor, mas eu acho que o Chiefs tem um time melhor. A defesa dos Chiefs jogou muito bem contra os Jaguars, e essa linha defensiva do Buffalo Bills não conseguiu explorar, e pelo contrário, foi explorada pela linha ofensiva dos Bengals baleada. Mas aqui a gente vê Chris Jones, Frank Clark, que tem condições de gerar muita pressão em cima do Joe Burrow. E o Joe Burrow lida mal com pressão. É um cara que nunca recusou um sack na carreira. Então é um jogo com muitas nuances, que eu tô ansioso para destrinchar no preview de quarta-feira. Não deixe de escutar. Mas aqui, se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu iria de Chiefs -1. Nem esse total 47,5 eu gostei muito, né? Porque
o Bengals mostrou a capacidade de ter muitos drives longos, né? Isso daí dá uma segurada na pontuação total. Então, total, não sei se iria de under, mas eu também não fico muito confiante nesse over 47,5, não. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Se você escutou pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que tenha gostado. O podcast volta na terça-feira com um programa exclusivo para apoiador. E quarta-feira, preview da rodada. Até lá. Tchau.